Hoje nós estamos no capítulo de número 2, versículo 18, e nós vamos até o versículo de número 25, ou seja, até terminarmos, desculpa, eu estou no texto errado aqui, até terminarmos o capítulo 2. Então, 1 Pedro 2, de 18 até 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, ou para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém? Está aqui aberta e lida a palavra de Deus. É necessário que relembremos algumas coisas que já trabalhamos nas mensagens anteriores. Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição religiosa. Uma igreja que talvez tenha se mudado, houve a necessidade de abandonarem os seus lares, suas cidades, suas propriedades, e tentarem a vida num outro lugar, porque a perseguição estava forte demais na cidade onde eles estavam, provavelmente em Roma. E aí eles estão espalhados, dispersos por várias cidades que você encontra lá no primeiro capítulo, primeiros versículos já tem ali a lista de localidades onde eles estão espalhados. E a carta que Pedro está escrevendo a essa igreja, dividida em muitos lugares, eram várias igrejas, vários grupos, mas de uma maneira singular é a igreja de Jesus, porque somos um, afinal de contas. Então Pedro fazendo uma proposta, onde ele escreve para consolar os irmãos, e para animá-los, para que eles não se deixem desanimar por tais perseguições. Porque a perseguição estava chegando em um nível que talvez alguns pudessem até abandonar a caminhada, desistir, voltar atrás. E é justamente isso que Pedro tenta evitar, e se já está acontecendo, ele quer corrigir, para que ninguém desanime por conta do sofrimento. Ele vinha trabalhando vários conceitos que eu já abordei com vocês, e agora ele vai entrar num ponto aqui que aparentemente ele é delicado de nós tratarmos, porque ele está trazendo uma orientação aos servos. Quem eram servos? A mesma palavra que nós traduzimos como servos, nós também traduzimos como escravos. E às vezes as pessoas têm até um choque
quando eles leem na Bíblia, puxa, o apóstolo Pedro está mandando que os escravos sejam obedientes aos seus donos, ainda que, e mesmo que estes sejam tiranos com eles. A sociedade atual, ela não consegue assimilar esse tipo de coisa, mas nós precisamos entender algumas diferenças, porque nós, culturalmente, temos, né, na nossa história, uma triste página que foi a escravidão aqui no Brasil. Então a referência que nós temos é a referência daquelas pessoas que foram raptadas no seu país de origem, na sua região, foram amontoadas de forma desumana dentro de embarcações, os navios negreiros, e foram trazidos e colocados a serviço forçado, sem as mínimas condições de vida, condições sanitárias, de nutrição e outros cuidados que faltaram. E além disso também, sofriam violência física e outras atrocidades se não cumprissem as tarefas. Então a nossa referência de escravidão é isso. Brasil, América, de um modo geral, né? Nós precisamos entender que esses conceitos na Bíblia, eles não são exatamente assim. Né? Que você vai ter, claro, eu não estou dizendo com isso que eu sou a favor, e nem que a Bíblia era a favor da escravidão, nem o próprio Deus. Mas a sociedade da época tinha isso, inclusive, como uma parte da sua economia. E vocês vão observar que o Novo Testamento, especialmente, ele não traz apenas orientações para os escravos, ele traz orientações também para os donos de escravos. E os proíbe de serem violentos, de maltratarem os seus servos. Vocês vão lembrar de uma epístola linda, uma linda carta do apóstolo Paulo a um amigo dele chamado Filemão, porque o apóstolo Paulo encontrou um escravo desse homem que era residente de Colossos, uma cidade na Turquia. Não se sabe se ele estava preso em Éfeso ou em Roma. Eu prefiro acreditar que ele estava preso em Roma, e que o Onésimo faz uma viagem longa para fugir, e lá ele está fugindo do seu dono, e lá em Roma ele é encontrado por Paulo e consequentemente por Jesus, porque Paulo evangeliza ele se converte, e agora Paulo orienta ele que volte ao seu Senhor. E aí escreve uma carta dando orientações que o Onésimo deveria recebê-lo agora não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E que se ele tivesse causado algum prejuízo, Paulo diz assim, põe na minha conta. E eu não sei o que Paulo fez por Filemão, se ele orou por Filemão foi curado, aconteceu alguma coisa que Paulo chega a usar um argumento, se bem que tu me deves a tua própria vida, né? Mas, né, cuida bem dele, ele agora é teu irmão, ele é teu irmão em Cristo. E alguns relatos históricos vão inclusive nos dizer que alguns escravos que estavam até mesmo disponíveis no mercado, porque existia todo um mercado em torno disso, eles pediam para serem comprados por famílias de cristãos, porque eles sabiam que o tratamento numa família de cristão era um tratamento digno e humano, totalmente diferente de uma outra cultura de violência e tantas outras atrocidades. Eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito em Deuteronômio 15, só para vocês verem qual que é o posicionamento bíblico sobre o assunto. Em Deuteronômio 15, versículo 12 a 18, olha só que coisa interessante. Deuteronômio 15, de 12 a 18. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, ou seja, grãos e vinho, né, ou suco.
daquilo que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Então, é um contexto totalmente diferente do contexto que nós conhecemos sobre a escravidão. Outro detalhe, né? Muitas pessoas, elas se vendiam, elas mesmas, porque por questões financeiras elas estavam falidas e elas não tinham como pagar a sua dívida. Então elas acabavam se vendendo por um tempo para pagarem as suas dívidas. Outro detalhe, né? Esse conceito que nós temos sobre escravidão, ele é um conceito onde você percebe que houve um sequestro de pessoas. Pessoas foram raptadas. E aqui não é por uma questão financeira, econômica, tem a ver com uma cultura onde uma determinada etnia se sentia superior à outra e se dava o direito então de escravizar a outra por questões étnicas. Não é esse o conceito na Bíblia, tá? Então, a própria Bíblia, eu não lembro da passagem agora no Antigo Testamento, eu poderia ter anotado para citar a vocês, eu estudei sobre isso, né? A própria Bíblia proíbe que alguém raptasse uma pessoa e a vendesse. Então, não é no mesmo sentido. Esses escravos que a gente lê na Bíblia, servos, escravos, eles tinham, um historiador estava dizendo isso, eles tinham muito mais direitos do que, por exemplo, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia e ganha salário mínimo nos nossos dias, né? Eles tinham muito mais direitos, inclusive, em alguns casos, quando a família não tinha filho, o servo mais velho, o escravo mais velho da casa ficava de herdeiro daquela família, né? Outras vantagens também que eles adquiriam com o tempo, eles tinham posições diferentes dentro desse cenário, né? Eles podiam ocupar posições de destaque. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 8 de Atos, que havia um escravo que foi evangelizado por Filipe, e ele era o tesoureiro de uma rainha, e estava lá com uma carruagem, sendo carregado. Você consegue imaginar um escravo no sentido que nós conhecemos pela história aqui no Brasil, numa condição como essa? Então não era a mesma situação, né? Claro que não é por isso que eu estou dizendo que eu sou favorável ou que a Bíblia é favorável, mas a gente precisa entender os aspectos culturais. E agora, e aí eu quero entrar no texto para falar, né? E eu precisava dar essa introdução pelo menos para nós entendermos um pouquinho do cenário. Pedro está falando para irmãos, está falando para uma igreja que é composta de pessoas livres, que é composta de homens, de mulheres, de judeus, de gentios, de livres e de escravos. E que na congregação, né, e a gente encontra base em outras passagens da Bíblia, na congregação todos eram iguais, todos eram irmãos, né? Servos e senhores no culto eram todos irmãos. Lá na casa tinham as funções diferentes. O que Pedro está tentando explicar aqui sobre a questão do sofrimento e das consequências, tem muito mais a ver com uma questão de consciência limpa. Porque ele está dizendo assim, se vocês estão sofrendo, mas vocês provocaram esse sofrimento, aí então não faz sentido nenhum vocês sofrerem.
E não adianta você dizer, eu estou sofrendo. Na verdade, você não está experimentando o sofrimento, que foi aquilo que o irmão Jorge leu no início aqui, em relação à vida de Jó. Isso não é sofrimento, isso é consequência do erro, né? Isso acontece com todos nós. Existem atitudes nossas, no dia a dia, no trabalho, na escola, na família, que lá na frente vem consequências e a gente diz assim, puxa vida, eu estou sofrendo tanto, Deus está fazendo comigo como fez com o apóstolo Paulo, que sofreu, como Pedro, que sofreu, como Jó, que sofreu. Na verdade, não tem a ver com sofrimento, tem a ver com consequência de erros, né? De escolhas mal feitas, de nós plantarmos algo e colhermos lá na frente. Agora, diferente disso, e é o ponto que Pedro está tratando, é quando você sofre, mas você está com a sua consciência limpa. Eu estou pagando por algo que eu não fiz, estão me acusando, estou sofrendo. Aí então, esse sofrimento, né, Pedro está dizendo que isso é agradável a Deus. Não é agradável a Deus que você sofra, mas nesse sentido, isso acaba sendo uma oferta a Deus. Por quê? Porque você está com a sua consciência limpa. E isso não tem preço. É a melhor coisa que nós podemos ter, é a nossa consciência limpa. Às vezes falam mal da gente, a gente não gosta, mas pode ser que estejam falando a verdade. Agora, quando somos injustiçados, a gente pode ficar tranquilo, olha, estão falando realmente, né? Mas eu tenho certeza, minha consciência está limpa diante disso, e é mais ou menos sobre isso que Pedro está tratando. E aí ele vai falar então um pouquinho sobre essa questão do sofrimento, e eu vou ler de novo, só que eu quero, deixem-me ver aqui, eu quero ler do versículo 20 em diante, tá? Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar. Eu não sei se será projetado ou não, mas vamos de novo. Eu quero ficar no texto. O texto tem algumas coisas muito interessantes a nos dizer. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E aí eu quero pensar em algumas razões para nós suportarmos o sofrimento. Porque essa, de fato, ela não é uma teologia muito agradável. As pessoas, elas não querem ouvir que o crente pode passar. Eu não estou dizendo que vocês vão passar. Eu não estou profetizando maldição sobre a vida dos irmãos, né? Não estou sendo aqui fatalista, né? Pessimista, dizendo, não, a coisa daqui para frente só piora. Eu não sei. Mas nós devemos estar preparados, porque pode ser que em algum momento da nossa vida passemos por lutas, por tribulações, por sofrimento, doença, problema financeiro ou tantos outros problemas e adversidades. E como que nós vamos suportar esse sofrimento? Quais as razões que nós teríamos para suportar? Eu poderia simplesmente desistir. Não. Por que eu vou servir a Cristo? Se quando eu aceitei Jesus, alguém disse para mim assim, todos os teus problemas acabaram, né? E esse não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é o evangelho, entre aspas, um pseudo-evangelho que é pregado em muitas igrejas, comunidades de fé. Não, quem é crente não sofre, quem é crente não fica doente, quem é crente não tem problema financeiro. Aí as pessoas se alimentam disso e quando vem o problema, elas não têm estrutura para suportarem, para aguentarem aquela perseguição, porque elas foram iludidas com um falso evangelho que tirou completamente da vida cristã o sofrimento. E quando nós olhamos para a Bíblia, os apóstolos sofreram, discípulos sofreram, o próprio Senhor Jesus sofreu, e por que eu estaria isento do sofrimento? Eu não estou chamando o sofrimento sobre a minha vida, mas se em algum momento o sofrimento vier, eu preciso continuar firmado em Cristo.
eu preciso permanecer na minha fé, independente, né, como diz aquele louvor, independente das circunstâncias, tá bom? Então, quais são as razões para nós suportarmos o sofrimento? A primeira, a mais importante de todas, né, é porque Jesus sofreu no nosso lugar. Então, quando você pensar que você está sofrendo, né, e às vezes a gente exagera, né? A gente sofre um pouquinho e acha que está sofrendo muito. Tem um pastor que dizia assim, olha, o máximo que eu já sofri é chegar em casa e o almoço ainda não está pronto, né? Demorar para sair a comida e eu fico ali naquele sofrimento. Então a gente muitas vezes está reclamando, como diz o ditado, de barriga cheia. A gente não sofreu. Ai, que sofrimento, estou sem internet hoje. Que sofrimento, né? E uma geração aí fica doente se não tiver internet, né? Se não tem o Wi-Fi e não sei o que lá, né? Então, que sofrimento. Então, se você estiver passando por uma luta, se você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver passando por um sofrimento, seja ele qual for, lembre que Jesus sofreu em seu lugar. Como diz o versículo 21, Cristo sofreu no lugar de vocês. E é justamente por isso que nós, e eu estou olhando para o texto, suportamos com paciência o que na verdade agrada a Deus. Então a paciência, não o sofrimento. Se você ler o versículo 20, né, você vai ler assim, o versículo 20, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? A paciência. É nós entendermos pacientemente que nós não somos melhores do que ninguém e que não estamos isentos. E nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque de repente nós nos tornamos semelhantes àqueles hebreus que estavam caminhando no deserto, experimentando bênçãos de Deus e reclamando de tudo. E a Bíblia chama isso de murmuração, o que inclusive é um pecado. E a gente tem que se cuidar, irmãos, é tão fácil, eu tenho que estar me policiando o tempo todo, porque é tão fácil a gente estar murmurando, reclamando, sem paciência com as coisas. Calma o coração, se acalma, vai orar, né, vai refletir, meditar na palavra, abre a Bíblia, vai ler um salmo, né? Os salmos também falam de tantas pessoas que sofreram e que estão ali abrindo o coração na presença de Deus. Então, Cristo morreu no nosso lugar e é por isso que nós suportamos com paciência. A nossa paciência agrada a Deus, diz o texto. E que também nós entendemos que isso é um chamado para a nossa vida. O versículo 21 fala sobre chamado, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Para quê? Para sofrer? Não, para exercer paciência. Exerça paciência, é uma palavra que está ficando totalmente fora de uso, seja na prática ou, enfim, né, na fala. Ninguém mais tem paciência com nada. Olha o trânsito, né? Aí o camarada, Deus abençoou ele conseguiu comprar um carrinho, né? Agora ele não está mais a pé. Aí ele vai lá e ele se estressa no trânsito porque ele levou 40 minutos para chegar em casa. Mas quando ele ia de ônibus, ele levava 2 horas. Você está entendendo isso? Aí ele não tem paciência com o trânsito, ele reclama, né, porque está chovendo. Mas você já foi para casa a pé na chuva, de bicicleta? Você já pedalou e segurou o guarda-chuva ao mesmo tempo? Tem gente que faz isso, eu acho que eu não conseguiria, né? E as pessoas estão lá, firmes, alegres, e a gente dentro do carro reclamando de tudo, né? Nós fomos chamados a uma paciência, a viver em paciência. E também, o próprio texto, também no versículo 21, na parte B, ele diz assim: pois Cristo sofreu no lugar de vocês, o que eu já li, deixando exemplo para que vocês sigam os seus
passos. Então você pode suportar o sofrimento, porque Jesus sofreu no seu lugar, e Ele fez isso para te dar um exemplo. Você é um discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você deve tentar viver exatamente como Jesus viveu. O Tim Keller, que lamentavelmente nos deixou agora há alguns dias, escritor, pastor americano, ele disse que Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver e Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Olha que interessante, né? Então esse exemplo deve ser seguido por mim e por cada um de vocês. Então essa é a primeira razão para suportarmos o sofrimento. Jesus sofreu em nosso lugar. A segunda razão para suportarmos o sofrimento é que Ele sofreu injustamente. Então se você parar para pensar, todos nós somos, ou pelo menos antes de termos Cristo, né, nós éramos destinados à ira, inimigos de Deus. A palavra de Deus nos chamava de inimigos. E agora nós temos paz com Deus, nova criatura, herdeiros e tantas outras promessas. Então, se acontecesse alguma coisa ruim conosco, nós nem poderíamos reclamar. Você já ouviu aquela frase assim: ah, Deus, eu não mereço isso. A gente fala, né? Eu não mereço isso. Na verdade, o que você não merece é salvação. O que você não merece é bênção. O que você não merece é livramento. É isso que a gente não merece, né? As coisas ruins nós mereceríamos, as boas é que a gente não merece. É difícil a gente aceitar isso, irmãos. Eu entendo vocês, né? E eu nem gosto tanto de ficar falando isso, mas é o que a palavra nos ensina. Agora, quando você olha para Jesus, Ele merecia ter sido preso, Ele merecia ter sido insultado, Ele merecia ter sido agredido, Ele merecia ter sido crucificado, ter sido ferido na sua costela, no seu lado, Ele merecia ter morrido? Não, Ele sofreu injustamente. Olha que coisa, né? Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, versículo 22. E aí quando a gente olha para Jesus que sofreu injustamente, Pedro diz assim, vamos lá, pois ele, eu estou no versículo 23 agora, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, ou seja, Jesus não pagou na mesma moeda, o que muitas vezes nos falta, né? Ah, me tratou mal, eu vou revidar. Foi grosseiro comigo, vou ser grosseiro. Levantou a voz comigo, vou levantar a voz também, né? Afinal de contas, estou no meu direito. E assim a gente vai alimentando essas ideias que não são bíblicas. Jesus, Ele não insultou aqueles que o insultavam. Ou seja, como eu coloquei aqui, Ele não pagou na mesma moeda. E outra coisa, Ele não ameaçava. Olha só o que Pedro diz também, né? Quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus não planejou vingança. Jesus não ficou, como a gente diz, matutando. Ele me paga. Às vezes a gente fica assim, fulano fez isso para mim, espera, minha vez vai chegar, Deus vai me honrar, e a gente já bota Deus no meio, né? Deus vai me honrar, ah Senhor, põe a tua mão, né? E a gente fica alimentando aquele sentimento vingativo, a gente não fala, né? A gente tem vergonha de dizer, mas às vezes, né, pode ser que o nosso coração se alegre com o que aconteceu com o outro. Aí, ó, viu? Semeou. Se levantou contra o ungido do Senhor. Tá aí, ó. Né? E o coraçãozinho aqui, né? Como é que tá o coraçãozinho? Então Jesus, ele não
ele não ameaçou ninguém, ele não planejou vingança, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele pediu que Deus perdoasse essas pessoas, né? Ele salvou essa gente, aqueles que se entregaram a ele depois. Aí alguém vem, Jesus, né? Mas tu gritou Barrabás, né? Sem vergonha. Não, Jesus não fez isso, né? Ele recebeu, ele abraçou. E por último, Jesus confiou em Deus, porque o texto diz que ele se entregou, né? Ele se entregava àquele que julga retamente. Então, essas questões, irmãos, alguém falou de você, alguém falou mal, alguém fez alguma coisa que te desagradou, irmão, entrega tudo nas mãos de Deus, mas não é entrega na mão de Deus dizendo, Deus, olha aqui, ó. Não, entrega, libera, perdoa, abre mão, não é você que faz justiça, isso aí é com Deus. Ora para que essa pessoa se arrependa dessa atitude e mude, não fica desejando o mal dela. Jesus, ele se entregava a Deus, diz o texto. Enquanto ele era insultado, enquanto ele era maltratado, ele não revidava, mas ele se entregava a Deus. E a terceira razão para nós suportarmos o sofrimento, não, eu não vou entrar na terceira ainda, eu só quero dar um exemplo aqui do sofrer injustamente. Não, o exemplo vem depois. A terceira razão para nós suportarmos o sofrimento é que Jesus, ele sofreu com propósito. Não percam a linha de raciocínio. Primeiro, ele sofreu em nosso lugar. Segundo, ele sofreu injustamente. Terceiro, ele sofreu com propósito. Por que propósito? Aí a gente lê o versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então Jesus não morreu por morrer. Não foi assim, não, tá, eu morro no lugar deles e ponto final. Não, havia um propósito nisso. E esse era o plano de Deus. Eu sempre falo nas minhas pregações que a morte de Jesus não foi um acidente, né? Ah, coitado do Jesus, fazia só coisa boa, traíram ele, mataram ele. Esse era o plano. Era exatamente isso que deveria acontecer, porque foi para isso que ele veio, né? Para morrer no nosso lugar e para tomar sobre si os nossos pecados, absorver a nossa culpa, nos justificar de toda iniquidade. Então esse é o propósito do sofrimento de Jesus. E aí o versículo 24 diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, e a morte para o pecado ela só existe se nós estivermos em Cristo, tá? Mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então a nossa nova vida é uma vida que é voltada, vivida, desculpa a redundância, né? Uma vida vivida para a justiça. E não a justiça dos homens, é acima da justiça dos homens, é a justiça de Deus. Então, ele sofre com um propósito, e é justamente por conta disso que nós podemos viver para a justiça. Porque se ele não tivesse sofrido com esse propósito específico, nós não conseguiríamos viver para a justiça. Não seríamos justificados, tidos ou considerados como justos. E aí nos diz, inclusive, olha só que interessante, Pedro está fazendo menção ao profeta Isaías, um texto muito conhecido. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, ou por suas pisaduras, que é a mesma coisa que ferida, ferimento, né? Olha só, ele não apenas morre, ele resolve o problema. E vocês vão lembrar que esse versículo lá de Isaías é um versículo que tem muita gente que usa para dizer que crente não fica doente por causa disso. Está aqui, irmãos, está na Bíblia, por suas feridas nós fomos sarados, então já está tudo curado. E aí eu pergunto para você se no contexto
de 1 Pedro capítulo 2, do que nós estamos lendo aqui, tem a ver com doença física. Não tem, está falando de pecado. A doença, pior doença da humanidade é o pecado. É a pior. E é justamente isso que Jesus, ele soluciona o problema. E agora que eu vou contar a ilustração para vocês, tá? Aquela ilustração que eu disse que eu imaginei isso. Vamos imaginar assim um país onde tem pena de morte, tá? Aí, um cidadão, ele foi considerado culpado, ele era de fato um assassino, e aí o tribunal o sentencia à morte. Aí ele vai, está indo lá para a cadeira elétrica, sei lá o quê, e aí vem alguém e diz assim, não, só um pouquinho, eu quero morrer no lugar dele, troca ali, me põe no lugar dele. Aí, por alguma razão lá, o juiz aceita, então, que o outro morra. Isso não acontece, mas estou só exemplificando. O juiz aceita que o outro vá lá e morra no lugar dele. Aí o outro vai lá e morre. O que acontece com aquele assassino que foi livrado da morte? Ele vai ser solto e ele continua sendo um assassino. Então não foi só a questão de morrer, alguém morrer no lugar dele. Então Jesus, ele não apenas morre no nosso lugar, porque o morrer no lugar serviu para pagar a dívida, a culpa era a pena de morte. Mas Jesus faz mais do que isso. Ele paga a dívida e ele vai lá e ele te transforma. Ele transforma o assassino num servo de Deus. Ele não apenas troca de lugar, ele resolve o problema do pecado. Pelas suas pisaduras vocês foram curados, sarados. E aí, Pedro finaliza o capítulo dando um exemplo, né, que até nós estávamos estudando agora no Conexão, a diferença de bispo, presbítero, pastor, os ministros da igreja, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então o que ele faz? Ele vai lá e traz para si, ele resgata, ele busca. E aí você lembra no capítulo 15 de Lucas, da parábola da ovelha perdida. As 99 ficam aqui e ele vai atrás daquela que se perdeu e ele ajunta todas elas para si. E a palavra do Senhor nos diz que ele, Jesus, ele tem um só rebanho e que nós temos um só pastor. Então ele sofre com o propósito para vivermos para a justiça, para solucionar o problema e para nos trazer de volta para Deus. Porque o pecado lá no jardim do Éden faz o quê? Com o ser humano, afasta ele de Deus. E Jesus na cruz não apenas substitui o pecador, mas ele também vai lá e traz de volta. E a palavra do Senhor diz no capítulo 3 de João, não lembro exatamente o versículo, que diz que quando o Filho do Homem for elevado, está falando sobre crucificação, ele atrairá todos para si. E nós fomos atraídos por essa cruz, porque nós entendemos esse sacrifício, nós entendemos esse sofrimento, nós entendemos que não foi em vão, não foi só uma troca, não, eu morro no teu lugar, não, eu morro no teu lugar e eu ainda mudo a tua vida, eu mudo a tua história, eu mudo o teu futuro, eu faço de você nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A proposta de Jesus é uma proposta de uma nova vida para o ser humano. E é por isso que nós, cristãos, protestantes, evangelicais, nós pregamos esse evangelho dizendo para as pessoas: reconheçam Jesus como Salvador de vocês. E entreguem a vida de vocês a Jesus. Aceitem Jesus como... E aí a palavra de Deus usa a mesma palavra para dono do escravo.
né? A mesma palavra para o dono do escravo, o Quírios. Aceitem Jesus como o Senhor no sentido de dono dos escravos. Porque a pior escravidão, irmãos, ainda que a escravidão humana seja uma tragédia na humanidade, mas a pior escravidão é a escravidão ao pecado, é a escravidão ao diabo, é a escravidão ao maligno, é a escravidão ao vício. Essa é a pior de todas as escravidões. E a proposta de Jesus é te libertar dessa tirania e você se tornar um escravo ou um servo dele. E aí, além disso, você se torna herdeiro dele. E eu já falei sobre herança nesse mesmo capítulo aqui de Pedro. Então você que está me ouvindo, se você ainda não se entregou a esse Senhor, a esse soberano, a esse Salvador maravilhoso e poderoso, você precisa fazer isso. Eu conclamo, eu apelo que você faça isso. Não perca seu tempo, não deixe a vida passar. Cada dia longe de Jesus é um dia de tristeza, de escuridão, uma vida sem sentido. Com Jesus você até pode sofrer, mas você tem a garantia da vida eterna. E aí eu convido, se você quiser se colocar em pé, e se você, ao ouvir essa palavra, se sentiu tocado por ela, e se sente desafiado, chamado, vocacionado a entregar a sua vida a Jesus, e você quer declarar isso aqui publicamente, dizer: eu quero esse Senhor na minha vida. Então eu peço que aí onde você está, você levante a sua mão. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e tem o desejo de fazer isso na noite de hoje, se entregar plena, total e completamente a Ele. E nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar, igreja. Amém? Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Eu peço que essa palavra continue trabalhando nos nossos corações, nos advertindo, nos moldando, nos ensinando a cada dia amarmos mais a Ti, Jesus, lembrando do Teu sacrifício, do Teu sofrimento no nosso lugar, lembrando, Pai querido, que o Senhor foi injustiçado para que nós que éramos culpados fôssemos justificados, e que a Tua morte, Senhor, bem como a Tua ressurreição, não foram apenas um evento na história, mas aconteceu para resolver o problema do nosso coração. E como diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 do Evangelho, da carta aos Romanos: agora justificados, nós temos paz com Deus. Obrigado por essa paz, Senhor, não há nada igual. A paz de Jesus, ela é diferente da paz que o mundo dá. O próprio Senhor Jesus disse isso: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. É a minha paz que eu vos dou, que é totalmente diferente. Amém, igreja?